conosco hoje aqui no Palafitas Podcast João Nery, vereador, no mandato de vereador, pré-candidato à reeleição à Câmara de Santos. João Nery está conosco, seja bem-vindo ao Palafitas. Boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui no Palafitas Podcast. É um podcast aqui da nossa Zona Noroeste, do nosso bairro Jardim Rádio Clube, onde eu nasci, me criei, cresci. Então, com muita honra, eu estou aqui nessa tarde com vocês. Muito bem, é isso que a gente quer apresentar o João Nery. Vocês daqui da Zona Noroeste da cidade conhecem muito bem o João Nery. João Nery estudou no SESI, aqui o 412 ou 87? 412. 412, né? Meus filhos estudaram no SESI, aqui. Zumira Campos, Escola Estadual Zumira Campos, bacharel em Serviço Social pela Unisantos. Sim, sim. É a chamada mesmo, né? Conselheiro tutelar em 2016, 2012 a 2016. Trabalhando pesado nessa parte de verdade, tutelar, né? Verdade, bastante trabalho. Isso deu uma caminhada para você tentar vereador, entrar como vereador. Em 2016 ficou na suplência com 2.000 votos. Exatamente. 2.000 votos. E para quem não sabe, 2.000 votos é muito voto, viu, para se conseguir. Bastante. É uma briga ferrenha, né, João? Sobre as pessoas acreditarem em você, né? Principalmente quando você é bem novo, embora tenha um trabalho de conselheiro tutelar, aquela história e tal, tudo. Não é fácil, não foi fácil, né, em 2016? Não, foi uma luta, né, muito grande, mas bem sucedida, que você disse, foi muito voto, 2.000 votos, me deixou na suplência, na primeira suplência, né, e isso foi uma resposta que eu tive da comunidade, que queriam eu realmente como vereador, e que foi o que concretizou em 2020, né? Isso, pelo DEM, né, em 2020. DEM. E por incrível que pareça, tem a questão do coeficiente eleitoral. Sim. O coeficiente eleitoral te ajudou em 2020? Exatamente. 1.806 votos. Exato. Então você teve menos votos e conseguiu ser eleito titular do vereador em Santos, e com 2.000 você não conseguiu. Exato. É uma coisa complicada que as pessoas não entendem. É que 2020 foi o ano da pandemia, foi um ano muito difícil, né, no mundo, mas olhando a nossa cidade, teve uma abstenção de 40% dos eleitores não foram às urnas, né? Então, se eu for ver na proporcionalidade, dentro da regra de 3, eu tive muito mais votos. Sim. Né, do que 2016, pelo universo de pessoas que foram votar. Essa abstenção de 40% foi a que ocasionou toda essa mudança do coeficiente eleitoral. Houve uma mudança. Pelo DEM, democrata? Exatamente, pelo DEM, democratas. E foi um partido ali que eu tive a visão que teria total chances da gente disputar uma eleição, né? Assim como eu vejo hoje como pré-candidato União Brasil, que é o partido que eu estou hoje, União Brasil, e a gente sempre procura aí estar dentro de uma ideologia que seja de acordo com aquela que a gente tem como nossa conduta, né, diária. E esses partidos sempre de uma visão que não entra naquela esfera de esquerda, de direita, sempre buscando consenso. Mas é o centro. É o centro, sempre numa questão da centralidade, mas que conversa com todos, né? O diálogo é muito importante, o respeito é fundamental. E é dessa forma que nosso mandato tem sido feito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa transição, porque é uma das coisas que nós aqui no Palafitas, quando convidamos alguém da área política, e esse ano é um ano eleitoral, e esse ano eleitoral está vindo muitas pessoas aqui no Palafitas na parte política. A gente gosta de saber quem o cara é na sua questão da sua convicção, né? Na sua convicção. Não que a gente tenha, né, uma opinião para poder malhar ou não, isso aí aqui a democracia realmente vale, né? Então você foi eleito pelo DEM, mas em 2022 você se filiou ao PSD, que houve a fusão, né? Sim. A fusão, e é a União Brasil em 2024. Eu costumo dizer que eu acabei voltando para a União Brasil, porque com a fusão virou União Brasil, eu saí, né, com essa fusão, e fui para o PSD.
que foi o partido de origem de 2016 que eu disputei a eleição. Vou voltar para o PSD, voltar para o PSD, porque foi o partido que ali me acolheu no início de tudo. Saiu do DEM e foi para o PSD. Na verdade saiu do União Brasil, porque houve a fusão do DEM com o PSL, isso, e virou União Brasil. União Brasil. E fiz isso e acabei voltando agora na disputa eleitoral, né, dentro da janela. Voltei para a União Brasil. Eu uso a palavra voltei porque dentro dos partidos a qual me filiei consta que eu estive na União Brasil anteriormente. Consta. Eu acho engraçado assim, que a gente estava conversando em off aqui, né, conversando um pouquinho em off com o João. A gente estava falando das nossas características, né, das coisas que a gente faz e já fez, né. O João é bem mais novo do que eu. Né, não parece, mas eu já estou perto, vou fazer 55 esse ano. Falta pouco tempo para 60, não sei exagerar aqui. Algumas coisas da nossa vida, João, a vida nos chama. Né, algumas linhas, algumas coisas, algumas concepções que a gente tem, a vida nos chama. Parece que a democracia aí, né, dos democratas está bem na tua linha aí, é difícil de fugir, né? Verdade, Adalberto, principalmente nós que você também me contou um pouquinho da tua história. Eu gostaria até de aproveitar esse espaço e falar um pouquinho também dessa história, já aproveitando o gancho da tua pergunta. Eu sou nascido e criado aqui na Zona Noroeste, no bairro Jardim Rádio Clube, nas casinhas populares atrás do CRIO. Que é o bairro aqui do Palafitas. Exatamente. Nós estamos aqui atrás do CRIO, nós estamos exatamente na rua atrás do CRIO, que é José Alberto de Luca. Exatamente. E meu pai mora aqui na rua Mongaguá, meus pais. Rua atrás da minha casa. Aqui atrás, é vizinho. Aqui seu. Então toda a minha família está aqui nessa região. O jardim escolar, né, a pré-escola, eu fiz no CELI de Moura Negrini, né, na avenida ali próximo do Barros. Aí quando saía do jardim, você já se dirigia ao ensino fundamental, e o fundamental todinho, 1 e 2, eu fiz no SESI 412, aqui do Rádio Clube. Saí do ensino fundamental do SESI, o ensino médio, né, o antigo segundo grau, completei na escola Zumira Campos. Quem estudava no SESI tinha direito de fazer Senai. Fiz marcenaria no Senai. Na época, marcenaria. Minha filha fez redes, né, redes de computadores e o outro eletroeletrônico. Que bacana. E o Senai abre essa nossa visão dos cursos profissionalizantes, dá toda a abertura ali daquela instrução de espaço, de ferramental, né, de organização. Sim. E eu digo, eu não segui o ofício de marceneiro, mas eu tenho muito dentro de mim dessa organização da marcenaria. Dá uma olhadinha na mesa aqui. Essa mesa aqui, pessoal, aqui, essa mesa, a arte aqui, a mesa, foi eu que fiz também. Eu sou marceneiro. Parabéns, hein? Eu gosto. É muito bem feita. Eu gosto de marcenaria, eu gosto muito de marcenaria. Marcenaria, carpintaria, eu gosto muito. E foi onde eu me formei no Senai. Foram aí quase 3 anos da minha vida, período integral. E o Zumira Campos estudava à noite, no período noturno, estudando marcenaria. É fácil, eu estudei no Francisco Meira. João, a gente começou falando muito sobre a tua linha, uma breve história da tua carreira, né, educacional, profissional e legislativa como vereador, mas aqui no Palafita a gente começa diferente. Hoje eu comecei diferente. A pergunta é, aqui você pode observar que a foto do apresentador está com a camisa do Peixe. A gente fala muito do Peixe aqui, nós somos santistas. A primeira pergunta que a gente costuma fazer aos nossos convidados é: qual o time que você torce? Olha, como nascido e criado em Santos, tenho um carinho muito grande pelo Santos Futebol Clube. O meu filho meu filho é jogador de futebol, jogou no Santos desde os 6 anos de idade até os 12, foram 6 anos a família acompanhando o dia a dia na Vila Belmiro, né, pelos treinamentos do Gustavo Neri. Mas eu sou corintiano, né? O Corinthians está numa boa fase, eu sei disso, né? Nós sabemos. E filho de palmeirense. A gente está pior, assim, você está ruim e a gente está pior. Meu pai e meu irmão palmeirense e eu corintiano na casa. Para dar um equilíbrio na democracia. Então, quer dizer, convivemos aí todos os times. O que tu está achando do Santos na Série B? Olha, é muito triste, né, quando a gente fala o Santos na Série B, né? Isso já se inicia dessa forma. Mas o Corinthians também já passou por lá. Tudo é possível, né? Tudo é possível. E no Brasil eu falo muito que a questão foi a questão de gestão. E hoje, você é corintiano,
Você sabe que eu acho que o Corinthians está fazendo o dever de casa para ir para a Série B. Se não for, é porque ainda dá tempo ainda de tentar sair fora, né? E tal, mas está fazendo muita coisa. Mas o Santos ontem assumiu a liderança da Série B. Então eu acho que o Santos volta para a Série A, e a maioria dos times que foram para a Série B voltaram bem mais fortes, né, do que foram. Então, o rebaixamento, né, para times grandes, né, é muito doloroso para toda a sua torcida, para toda a administração do clube. Mas que eles tiram uma lição disso. Né? Houve falhas que têm que ser corrigidas. E agora com a presidência, a nova presidência aí do Dr. Marcelo Teixeira, né, com toda a visão e experiência que ele carrega, né, acredito aí que ele vai dar aí essa direção. Mas eu estou torcendo para o Santos voltar para a Série A, e eu estou torcendo para o Corinthians. O Corinthians, não é brincadeira. Você está torcendo para a Série B? Brincadeira, porque a gente tem meu genro corintiano, eu tenho, quase toda a família é santista, mas eu tenho um neto palmeirense. Muito bem. Você foi coordenador do Centro Esportivo do Dário Coutinho. Como é que foi a tua gestão lá? Foi no ano de 2017, foi uma gestão algo muito diferente para mim, né? Porque um equipamento esportivo e um equipamento que eu tenho muito orgulho, porque eu na minha infância e adolescência frequentei muito o Dário Coutinho, fiz várias modalidades esportivas lá, mas a que eu me firmei foi o Karatê. Karatê? Fiz anos e anos. Eu não posso falar muito do Corinthians aqui não. Senão... E foram muitos anos ali praticando Karatê no Dário Coutinho. Quando eu voltei como coordenador do Centro Esportivo, passou um flash na minha cabeça, né, da minha infância, da adolescência, e eu administrando um equipamento de um menino que foi usuário daquele equipamento. A gente fala, né? Assim, eu não acredito que eu estou aqui, né? Fazendo isso. Nunca passou pela minha cabeça, né? Foi um convite do então prefeito na ocasião, Paulo Alexandre Barbosa. Ele me convidou para fazer parte do governo dele, administrando lá, coordenando, na verdade, o Centro Esportivo Dário Coutinho, onde fizemos vários atendimentos. Tenho muito orgulho dessa minha passagem, onde eu consegui reformar bastante espaços dentro do equipamento. Então, teve bastante trabalho para a gente. Faz com muito mais carinho, né? Sim. Aquele cuidado como fosse uma extensão da nossa casa, né? O quintal da nossa casa. E eu olhando cada metro quadrado ali do Dário Coutinho, eu coloquei muito sentimento positivo e querendo fazer da melhor forma possível, né? E isso eu costumo dizer que foi o que me impulsionou ainda mais para a vereança de 2020. Você sabe, eu sou servidor municipal e uma das coisas que eu sempre tive em todo momento, desde o primeiro dia que eu entrei no serviço público, eu tenho muito carinho pelo serviço público, pelo cuidado de fazer bem feito, né? E aí quando você tem essa oportunidade, é muito legal. Então, você acha que esse aprendizado no executivo te conectou mais com a Zona Noroeste? Muito mais, porque foi a oportunidade da comunidade me olhar de uma forma administrativa, né? Executiva. Vendo de que forma o que eu estava realizando dentro daquele equipamento. Então, eu tive a oportunidade de mostrar, de ter ações, né? Não somente palavras, né? Então as pessoas viram o meu trabalho, né? E esse trabalho foi reconhecido. Você está com que idade, João? Eu estou com 42 anos. Então, mas assim, é novo, né? Você estava com 30 e pouco ainda, né? Nesse período lá. Eu fui conselheiro tutelar muito jovem também. Foi na gestão de 2012, né, que eu fui eleito. Muitos votos eu tive naquela ocasião, quase 1000 votos naquela ocasião, facultativo, né? Porque o conselho tutelar são votos facultativos, que é aquele voto que ninguém tem a obrigatoriedade de ir votar. Então, se alguém, se 1000 pessoas foram aqui, realmente... Sim, ali para mim já foi um sinal, porque eu não tive nenhum envolvimento com políticos, né? Alguns conselheiros, né, acabam se envolvendo com políticos para usarem da estrutura e a plataforma para conseguir se eleger ou não. Foi de uma forma pura, né? Foi João Nery só, não tinha nenhum tipo de político, né? Não solicitei isso a ninguém. E a comunidade realmente foi lá, votou, aonde na cidade, na ocasião, fui o terceiro mais votado e o primeiro lugar mais votado na Zona Noroeste em quantidade de voto aqui no Colégio Eleitoral, e cumpri o meu mandato, né, como conselheiro tutelar.
E ao término do mandato, aí sim que eu fui disputar como vereador, como candidato em 2016. As demandas no Conselho Tutelar, muitas, né? Principalmente aqui na nossa região, muitas, né? O meu sobrinho teve um período de tempo aí, né? O Cadu, como conselheiro tutelar, e realmente, se a pessoa não tiver uma estrutura emocional, psicológica, é uma das coisas que eu vejo que quem realmente faz por seriedade o trabalho de conselheiro tutelar tem que ter uma estrutura psicológica e emocional muito boa, porque as coisas são muito... Eu concordo, Adalberto, com o que você está falando, é um trabalho realmente que envolve toda essa questão. Eu digo que eu acabei saindo um pouquinho na frente disso pela minha formação anterior de assistente social. O serviço social me trouxe ferramentas importantes do lidar com a pessoa, né, de lidar com as famílias, de entender toda essa nossa vulnerabilidade social, toda essa questão da desigualdade, né, e a partir dali trabalhar essas famílias para que elas pudessem ser aí protagonistas das suas histórias de vida. E foi a partir dali que a gente fez toda a construção. E eu costumo dizer que o meu mandato como conselheiro tutelar foi um mandato que eu tenho muito orgulho. Quando eu olho, quando eu passo nas ruas, as famílias me As marcas, né, que ficaram, né? As marcas que ficaram. Muitos vêm agradecer algum tipo de transformação, mas eu digo que a transformação foram eles mesmos. Eu apenas fui ali um mediador da situação, mas teve muitas histórias aí que aconteceram. As pessoas olham para você como um vereador oriundo da Zona Noroeste. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso? Aqui na Zona Noroeste, a grande maioria sabe, porque a maioria dos meus votos saem daqui. Conhece a história. Eu tenho voto na Zona Leste, no centro, mas não tanto quanto aqui. Eu acredito, mas nós somos vereadores da cidade. Quando eu estou ali propondo algo, alguma indicação, algum requerimento, eu olho todos os bairros da cidade. Lógico, aonde eu fui eleito, aonde eu me criei, é onde eu vou ter maiores demandas, porque é onde eu vou ser mais conhecido e mais procurado. Eu sou a voz da comunidade. Óbvio que na ponta da praia, menos pessoas me conhecem meu trabalho, né? Mas acredito que ao longo desse mandato, né, esses 3 anos e meio que eu estou como vereador, já deu uma bastante visibilidade ao nome, ao nosso mandato, ao nosso gabinete. Porque eu já consigo ter a percepção, até mesmo através de pesquisas eleitorais que não são feitas na Zona Noroeste, que o meu nome é citado em outros bairros da cidade, né? Na Zona Leste, por exemplo, nos morros. Então isso já começa a falar, poxa, a gente saiu da Zona Noroeste, né? Oriundo da Zona Noroeste. É um sinal de que o gabinete trabalhou pela cidade. Que é assim. Como a gente reclama dessa separação, né? É automático, o ser humano é assim, né? Zona Leste e Zona Noroeste. A gente tem que entender que isso é benéfico. Sim, verdade. E o gabinete, né? Toda a minha equipe, porque sozinho não fazemos nada, conseguiu aí mostrar realmente para que veio, né? Mostrar o trabalho. Eu quero dar uma sequência, porque isso é uma das nossas próximas perguntas, né? Sabemos que você tem se empenhado, né, muito pela cidade como um todo, mas em especial para a Zona Noroeste. Nos dê um resumo aí das suas ações que você fez no seu mandato, um resumo. Olha, Adalberto, eu tenho muito orgulho quando eu passo aqui na nossa Zona Noroeste, eu olho equipamentos que receberam emenda parlamentar do gabinete, né, que a gente conseguiu fazer transformações aqui próximo mesmo, essa Praça Afonso Tanai, ao lado da Policlínica, foi totalmente revitalizada com emenda parlamentar minha. E foi uma pracinha que eu brinquei enquanto criança. Né? Eu vi aquilo quando nem era pracinha, era um campinho. Né? Então, e outra, fizemos modificações, onde tinham bancos da praça que estavam totalmente inertes ali, transformamos ali num espaço de uma quadra poliesportiva, né? Então as crianças ali da região vão jogar bola ali naquela quadra que não existia no desenho original dessa praça. Um morador sugeriu, que é até um amigo meu de infância, o Júnior, falou: João, poxa, por que não tirar aqueles bancos, faz uma quadrinha para a molecada sair da rua e brincar ali? E foi uma ótima sugestão.
Quando eu levei isso para a regional da Zona Noroeste, né, na pessoa do subprefeito Kleber Passos, falei, Kleber, olha aqui, olha, o pessoal está sugerindo, eu trouxe um rascunho, e ele foi, levou para os arquitetos, para os engenheiros, e viram que existia total condição daquilo acontecer, e está lá essa quadra. Então, eu estou te dando uma resumida, Adalberto, de quanto dentro da política, ouvindo a comunidade, é possível sim fazer. Você tem um ponto de referência aqui na Zona Noroeste do escritório, ali na Estrajana, é isso? Não, na Álvaro Guimarães, na Estrajana, exatamente, está na esquina. Não fecha. Não fecha, e foi um compromisso meu. Quando fui eleito em 2020 vereador, eu falei para a comunidade, quando eu ia pedir voto, eu falava assim, que eleito, né, caso fosse eleito em 2020, que eu teria um escritório para atendimento da comunidade na Zona Noroeste, porque muitos não iam conseguir se deslocar até a Câmara Municipal, ao gabinete, que eu queria oferecer essa facilidade. Por incrível que pareça, João, eu já vivi isso na minha vida. Bom, não posso dizer vivi, né, mas a gente tem uma dificuldade. Às vezes a situação é tão apertada que não tem dinheiro nem para condição. Sim, mas as demandas existem. A gente precisa ter uma referência. Se você e outros vereadores que são referências para a gente, nada mais prático e realmente demonstrando realmente que o valor da representatividade de ter realmente um escritório Sim. aqui na região que facilita Sim. muito. E esse escritório, que eu chamo de escritório do povo, o gabinete do povo, o gabinete do povo, trouxe muitas demandas. E hoje nós estamos numa discussão muito grande, aproveitando a oportunidade, que é dos pontos de ônibus da Álvaro Guimarães. Então, não é só você que está falando. O abaixo-assinado está acontecendo bastante lá dentro desse escritório, e o povo quer o ponto de ônibus. Então, a gente como servidor, no meu caso, eu vi o projeto antes dele ser implementado, e sinceramente eu não percebi a ausência daquele ponto, na supressão daquele ponto de ônibus. E quando eu vi você e outras pessoas que representam a Zona Noroeste aqui cantando essa bola, né, falou, olha, nós temos um problema aqui que precisa ser resolvido. Sim. Precisa ser resolvido. Eu falei, que absurdo a distância que fica do Celi até aqui na esquina da Kleber, né, Facundo Leite. Enorme. Isso não existe. Eu acredito que o prefeito Rogério Santos, com toda a sua sensibilidade, ele vai estar ouvindo aí esse clamor da comunidade e vai estar resolvendo. Com todas esse aprendizado, essas experiências, né, qual é o seu objetivo ainda no Legislativo Santista? Pretende seguir no Legislativo ou o Executivo te seduz? Não tenho nenhuma pretensão ao executivo. Não é uma pergunta pimenta mexicana, não, João? Não tenho. Na verdade, não tenho Adalberto. O executivo não te seduz? Não tenho. Pelo menos por enquanto. Não tenho. Agora, o legislativo, quando eu olho o legislativo, eu vejo que eu ainda tenho muito o que fazer, sabe? Eu ainda tenho muito que realizar. Esses 3 anos e meio foram muito pouco pela quantidade de trabalhos que apresentamos. Teve projetos que nós fomos bem sucedidos, temos mais de 20 projetos sancionados na cidade ao longo do mandato, foi muita coisa, né? E apresentados muito mais, né? Porque nem todos os nossos projetos são acatados pelo prefeito, teve vetos, teve projetos que nem passaram, não foram aprovados na própria Câmara, né? Mas assim, estamos sempre trabalhando, sempre procurando melhorar os projetos, porque visando sempre a necessidade da cidade. Né? Você parece-me que trabalha sempre com um sarrafo meio alto, né? Veja, quando a gente se propõe a fazer algo, né, Adalberto, a gente tem que fazer com maestria, da melhor forma possível. E dessa forma que eu tenho trabalhado. Né? Foram bastante indicações e requerimentos, projetos de lei, moções. E quando eu olho essa quantidade de trabalho e saber que ali eu estou falando de vidas, né? Eu estou mexendo com vidas, eu estou mexendo com estrutura, né? E eu me orgulho muito desses trabalhos apresentados. E enquanto profissional da saúde, né, que acabamos não citando, né, eu falei do meu histórico, mas eu comecei aos 18 anos como técnico de raio-x. Sim. Fui técnico de raio-x, depois me tornei professor em radiologia médica, onde eu dou aula até hoje,
continuo sendo professor, não parei de dar aula, e supervisor de radiologia médica, a qual eu sou supervisor de radiologia até hoje. Então, quando eu falei aqui do meu acidente aqui, eu já começou a citar falando das estruturas ósseas. Aonde pegou o problema, né? Então foi a minha vida inteira, é a minha vida, né? A radiologia médica é o que eu trabalho, que eu falo que é o meu ofício, né? A minha profissão, enquanto professor em radiologia ou como supervisor de hospital, é algo que eu faço até hoje, eu não posso deixar de cumprir com o meu ofício, com o meu trabalho. E hoje eu sou estudante de medicina. Eu estou aí no 6º semestre de medicina. Então veja. Vai fazer especialização em alguma coisa? Em radiologia. É a radiologia. Só para ficar bem claro, né? A radiologia que tudo que eu tenho, eu devo à radiologia, né, que eu conquistei. E é uma profissão que eu tenho muito orgulho. Olha, quando eu falo muito a respeito dos objetivos no legislativo, isso parece uma pergunta estranha para quem já está no legislativo, mas não, como eu sempre, aqui no Palafita, a gente gosta de saber, né, para que lado está caminhando os nossos representantes da lei. E falei do executivo, a gente estamos fazendo sempre umas perguntinhas aqui bem suaves, que não está tendo dificuldade, mas às vezes quando no meio aparece uma pimentinha mexicana. Podemos ter um prefeito original da Zona Noroeste, João? Ah, sim, tem bastante pessoas qualificadas, né, aqui na Zona Noroeste, que tem total condições de ser prefeito da cidade, né? Nunca tivemos na nossa história, né? Nunca tivemos na nossa história um prefeito ou vice-prefeito da Zona Noroeste. Oriundo da Zona Noroeste. Não tivemos, mas eu acredito que está se caminhando para isso. Você vê pelo número de representantes aí que saem candidatos a vereador, é desses movimentos políticos que acaba nascendo uma nova liderança, né? Eu gostaria de pontuar algo a respeito disso, João. Eu quero dizer aqui o seguinte, tudo é uma questão de articulação política e questão também de competência. A cidade de Santos é uma cidade de vanguarda em todas as áreas, principalmente na política. Se a gente for estudar a história política de Santos, ela se mescla com a história política do Brasil. Então não é pouca coisa. Então aqui na cidade de Santos não tem muito espaço para amador ou para empolgado, né? Então, né, João? Não sei Verdade. Se você concorda com isso. Então as pessoas podem até, por um motivo de embalo e tal, ser eleito de qualquer coisa, mas permanecer, fazer um trabalho para ir evoluindo é um negócio outros 500, né? Eu acredito que em qualquer lugar, não existe lugar em que eu falar a pessoa de tal lugar é menos ou mais qualificado. A cidade merece sempre uma boa administração. Mas eu acho que nós podemos ter, sim, um prefeito, uma prefeita, não importa, né, vindo da Zona Noroeste. Na Câmara Municipal, existe dificuldade de tratar temas para a região, da nossa região aqui da Zona Noroeste? Você sentiu isso? Vamos abrir aí a... Não. A Câmara Municipal, os vereadores, as vereadoras, né, que compõem essa atual legislatura, são bem comprometidos também com assuntos que falam da nossa Zona Noroeste. Nós não temos dificuldades quando colocamos temas que é de interesse daqui da nossa região, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu levantei e levei à Câmara Municipal temas de interesse da nossa Zona Noroeste, ele foi abraçado por unanimidade pelos vereadores, pelas vereadoras da casa, né? Então isso mostra que todos eles que estão ali, todos nós, somos vereadores da cidade, né? Não existe a Zona Noroeste, quando falando, parece que ela está fora da cidade. Não, ela faz parte, assim como a área continental. A área continental da cidade, nós precisamos dar mais atenção, inclusive no que tange saúde para aquela região, né? Um pronto atendimento, né, para a comunidade que mora na área continental, uma UPA, eu estou dizendo, é muito necessário isso. Eu acho que uma UPA é com uma característica um pouquinho diferente das outras cidades. Sim. Assim, com uma coisa bem mais, em alguns critérios, alguns pontos, com um pouquinho mais de recursos. Não, né, discriminando as outras áreas, mas pelo fato da distância com a sede da cidade, né? A sede da cidade é um espaço amplo, a área continental. Nós estamos aqui na Palafita, mas nós não somos alheio ao todo da cidade. Nós estamos falando da Zona Leste, nós estamos falando do Morro, nós estamos falando
né, da área continental. Na verdade, o Palafitas é na zona noroeste, mas ele abrange assuntos da Baixada Santista inteira. Logo a gente vai ampliar as outras coisas aí. Mas esse é um ponto que nenhuma pessoa chegou aqui comentando, João. Olha, então, é o olhar que nós temos, né? Como eu disse aqui, eu tenho o olhar da cidade como um todo, né? A área continental, eu sinto que tem essa necessidade, porque a saúde não é brincadeira, né? A pessoa, quando sofre algum mal súbito, né, e vai buscar ali a urgência, a emergência, olha quantos quilômetros eles têm que se locomover para poder ter essa... Então, a administração trabalhou bem uma sacada para essa UPA aqui na UBS, né? UBS é uma unidade básica de saúde. Isso, unidade básica de saúde. Porque a do Rádio Clube está muito sobrecarregada, né? Sobrecarregada. E acaba aí dando qualidade em todo esse atendimento básico, né, da assistência em saúde para a comunidade local. João, quais as dificuldades para se eleger vereador em Santos? Consegue resumir isso aí? Olha, pontual isso? Eu acredito que todos aí têm a oportunidade de disputar uma eleição, né? É um direito, inclusive, de quem tem título de eleitor, né? Disputar uma eleição, se filiar a um partido político e representar aí a sua comunidade, levantar as suas bandeiras, né? A sua ideologia, e eu vejo isso de uma forma muito democrática. Eu acho que quanto mais representação tivermos, mais qualidade nós damos à Câmara Municipal, porque vamos ser a voz de várias bandeiras. E a união dessas vozes é que vão criar políticas públicas eficazes para a nossa cidade. E eu não vejo como dificuldade, eu vou tentar mudar um pouquinho. Eu acredito que a pessoa trabalhando, que a pessoa mostrando credibilidade, confiança, respeito. O respeito é fundamental. Eu falo que na Câmara Municipal pode parecer até hipocrisia, mas não é, eu estou falando verdade. Pode perguntar para outros vereadores que vão sentar aqui, que a gente tem um respeito. Eu posso até discordar de um projeto de lei, discordar de uma conduta, mas eu vou respeitar ele enquanto parlamentar, porque ele tem a sua representatividade, a qual que tem que ser respeitada. Sim. Agora, eu não sou obrigado a concordar com aquilo. Né? A democracia é isso. Exato, mas eu vou fundamentar para ele ou para ela que o porquê de eu não estar acompanhando aquele projeto, mas que eu dou total direito dele apresentar. Até temas que são um pouquinho mais polêmicos, né? Eu nunca me abstive, né? Eu sempre me fiz presente, eu sempre marquei ali a minha posição. E quando eu olho se é partido de esquerda ou de direita, não, eu não vejo isso. Eu vejo se é melhor para a minha cidade, se o tema vai de encontro aos interesses da minha cidade. Se vai de encontro, tem meu sim. Se não vai de encontro, tem meu não. Em Santos nós temos 21 vereadores. Você sabe qual é o percentual de renovação a cada eleição? Eu acredito que muito baixo. 4, 5, no máximo 6. Muito baixo, né? Pelo número. Às vezes é 2 desses 6 no máximo, 2 que não entraram de novo para disputar a eleição. Resolveram voltar para suas funções, para o seu trabalho, para a sua vida e não quiseram mais ser vereador na cidade. Então, na verdade, a renovação ela é pequena. É uma substituição, né? Essa dificuldade é pela competência dos que lá estão? Sim, tem vereadores e vereadoras muito competentes, né, que estão fazendo excelente trabalho e a partir desse trabalho o seu eleitorado vai dar sim para a sua continuidade. E como tem um número limitado de pessoas, acaba outros não tendo acesso, mas a democracia é isso. Você concorda com o número 21? Sim. A cidade de Santos? Sim, poderia aumentar, né? Até cogitamos esse estudo de aumentar para 23, que pelo número de universo de eleitores era possível, mas achamos de bom tom permanecer, porque se faz um bom trabalho os 21 vereadores, mas só que eu gostaria só de fazer uma observação, isso não impede que novas vozes apareçam, porque veja, em 2016 eu perdi uma eleição, eu fiquei suplente, e em 2020 eu ganhei. Você entende? Então é possível uma nova voz chegar assim como eu cheguei, eu estou no meu primeiro mandato, né?
Você em 2020 foi eleito, como a gente na introdução dessa entrevista, foi eleito com 1.806 votos, mas em 2016 na suplência você ficou com 2.000 votos. Sim. Escolher um partido, o partido certo é fundamental para quem quer ser eleito? Eu digo que é a lição número 1. A lição número 1. Número 1. Você escolher bem o seu partido, que é aquele partido que te dê condições de disputar. Não estou dizendo em ganhar ou perder, porque não existe eleição ganha, assim como não existe eleição perdida. Mas que você tem ali total condições de disputar uma eleição. Né? Então, quando você olha cada chapa, cada sigla, cada partido, é a partir dali que você vai ver do seu desenho, de quem está compondo aquela chapa, com quem você vai disputar. Né? E se ali te dá condições da disputa, da disputa igualitária, né? Que dê total condições iguais para todos os candidatos, no caso pré-candidatos. Né? Agora uma perguntinha um pouquinho mais pimenta mexicana, João. A gente sempre tem que colocar o nome para tu não ficar tão confortável, né? A gente fala tu, porque aqui em Santos todo mundo sabe que o tu não tem como, não é falta de respeito ao nobre vereador. O que pesa mais para você? Sua ideologia partidária ou a facilidade que um ou outro partido te possibilita na eleição? Pelo que eu vi mesmo na democracia centro aqui, você está sempre fiel ali. Sim, eu tenho buscado isso. É o que tem me dado tranquilidade de ter aí, poder fazer uma legislatura de forma propositiva. Eu acredito que eu tenho que estar bem com a minha mente, com o meu coração, voltados no bem e sempre visando o cidadão, a cidadã. Eu sei que é necessário, como eu falei, a lição número 1 é ter um partido, a qual nós temos que respeitar as regras do partido, o estatuto do partido, a ideologia do partido, né, para que não dê nenhum tipo de conflito partidário. Problemas que eu nunca tive pelos partidos que eu passei, que só foi o PSD, o Democratas e a União Brasil, né, que foi a fusão. Só passei por esses partidos e deixei em todos eles a porta aberta. O União Brasil ele se fundiu com o PSL, que é o Partido Social Liberal. Podemos dizer que o bacharel em serviço social está em casa? O bacharel João Neres está em casa? Sim, eu me sinto muito confortável no União Brasil. Tive convite de outras siglas, sim, tanto siglas ligadas à esquerda, à direita. O diálogo ele é muito importante em todo esse processo da janela de mudança partidária. Ouvi todos, conversei com todos, né? Mas ali a posição final foi a minha, né? E a escolha, eu costumo dizer que foi a escolha certa, olhando todas as formações partidárias que houve. E é mais a linha da cidade de Santos. No meu estudo dos vereadores e dos partidos dele, porque eu não estudo só o partido que ele está, o partido de onde ele veio, né? Sim. A gente vê que ele é mais realmente dentro dessa linha democrática de direita, centro-direita. Sim, né? sim. A cidade. Exatamente. E isso me dá aí conforto de poder colocar novamente meu nome à disposição, né, como pré-candidato a vereador. E estou muito otimista com todo esse processo que está aí chegando, né? Logo aí vai vir as convenções partidárias, né? E aí começa eu acho que essa eleição vai ser quente. Essa eleição vai ser uma das mais quentes dos últimos anos. Estou animado, João, para ver essa eleição. Eu estou do lado de fora, né? Então estou animado para ver. Vai ser divertido e importante. Não é só diversão, é importante. Sim. A Zona Noroeste tem por volta de 80 mil moradores, né? Eu não sei qual é o percentual desse que são eleitores, né? Deve ser uns 40% deve ser eleitores. Não quero errar aqui. Você acha que a nossa região desse valor aos nossos representantes aqui? Nós teríamos mais vereadores eleitos pela região da Zona Noroeste? Sim, a Zona 118 é um dos maiores colégios eleitorais da nossa cidade, né? Ela tem total condição de fazer seus representantes. Se a Zona Noroeste... Tem 30 mil eleitores? Acho que mais. Acho que mais, inclusive, a população da Zona Noroeste acho que é maior do que a que você falou, eu não lembro de cabeça. Uns 26 mil só a área do DIC, né? Agora, a Zona Noroeste tem a sua representatividade, né?
Lógico que tem outros vereadores da cidade que moram em outras regiões que acabam tendo voto aqui também, isso é natural. Assim como nós da Zona Noroeste também temos voto do lado de lá. A cidade é um isso todo, é a democracia, né? E eu vejo isso com bons olhos. Não podemos ter aquela visão, que aqui é de fulano, ali é de ciclano, não. A Zona Noroeste não fica fazendo acepção de pessoas em relação a esse tipo de coisa. Zona Leste eu não sei como é que é, mas também, muito, como você tem dito, já tem muitos votos de pessoas que acreditam no seu gabinete, sim, no seu nome, na sua representatividade para a cidade. A cidade tem, segundo o último censo, 418.608 pessoas em 2022, sim, né? Sim. Você legisla para todos, mas o que pode ser feito para diminuir a desigualdade social na nossa região? Porque se não existe muito essa questão de predileção, de escolha e tal, tudo, mas a desigualdade é uma realidade, né, João? É uma realidade. O que poderia ser feito? Eu costumo dizer que não é uma realidade apenas da nossa cidade, é uma realidade do nosso país, né? Essa questão da desigualdade social é muito mais ampla, ela é macro. Ela vem desde a esfera federal, que vai passando pelos estados brasileiros e assim caindo aos municípios, né? É um efeito dominó, né? É uma bola de neve que vira uma avalanche. E cada vez mais você percebe a dificuldade do povo em ter as suas condições básicas ali supridas, né? Você acha que por Santos ser uma cidade de referência na região, como algumas capitais, alguns estados são referências, então o estado de São Paulo é uma referência para o país, o PIB do estado de São Paulo é enorme. Se fosse tirado do estado de São Paulo e transformado no país, seria um país de primeiro mundo na sua qualidade de vida. E Santos tem essa referência, né, na Baixada Santista como uma cidade de referência. Na minha opinião, eu vejo isso, as pessoas que querem morar em Santos, e para morar em Santos, cada dia não tem menos espaço em Santos, e isso agrava a desigualdade social, porque as opções a cada dia se tornam mais restritas, né? E aí é muito importante trabalhar, principalmente na Zona Noroeste, para ver se a gente consegue, né, diminuir essa distância social, né, que existe. Muitas pessoas acabam procurando Santos por tudo que a cidade oferece. E ela não para de crescer, de melhorar. A cidade não para de melhorar, sim, né? Sim, é um trabalho constante. Gigante, ali o Parque Revalon. Demais. É a cópia de Porto Madeiro, né, na Argentina, em Buenos Aires. E é só o começo, né? Tem ainda. Vai ampliar mais, né? Eu digo que muitas coisas Santos tá se inovando, né? Se renovando. E está chegando mais perto, né? Que já a área do Valongo já é uma área bem mais perto da Zona Noroeste, né? Verdade. Integrar o turismo. Nós, né, somos suspeitos para falar da nossa cidade, né, que tanto amamos, né? Onde nós convivemos, onde escolhemos para viver, né? Onde a gente constitui a nossa família. E eu acredito ainda que Santos ainda tem muito mais o que oferecer, mas já com o que temos, manter o que temos já é motivo de orgulho. Já muito orgulho. Seu partido apoia quem para a prefeita de Santos? O prefeito municipal Rogério Santos, né? Acredito que será o nome dele, né? Até o momento acredito que é o nome dele. Caso não seja, o Rogério Santos vai ser o Paulo Alexandre Barbosa, né? Mas o nome hoje é Rogério Santos. Como você avalia a gestão do prefeito Rogério Santos? Muito positiva. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da base do governo. Isso aqui eu não estou puxando o saco, eu estou falando com a minha consciência tranquila, eu estou falando com tranquilidade, porque eu vi trabalho. Nós podemos andar aqui na nossa Zona Noroeste ou na cidade como um todo, a gente vai ver trabalho. Coisas concretas que aconteceram, né? Saíram do papel, viraram realidade. E esse governo, desde o Paulo Alexandre, né? O Rogério Santos vem na sucessão do governo Paulo, eles têm apresentado o trabalho. Então, eu tenho muito orgulho. Foi uma das coisas quando eu fui definir o partido, eu queria partido ligados à base do governo, né? Que fizesse base ao prefeito municipal. Isso foi uma das coisas que eu quis manter. A gente percebe isso em todas as áreas, né? Porque uma das coisas que eu aprendi observando como servidor nesses 33 anos é que
não tem como andar para trás a cidade de Santos na questão da administração municipal. Não tem, porque a população aprendeu a empurrar, né? E a cidade, dentro dos seus recursos, e eu observei o quanto que o orçamento aumentou nos últimos mandatos de prefeito, e isso proporcionalmente se refletiu em qualidade de vida para os munícipes. E isso é muito importante, e a gente observa isso em todas as áreas da cidade. Então, os outros prefeitos, mesmo que mude de partido ou qualquer coisa, não tem como retroceder, porque o santista, ele já se acostumou com qualidade em fazer as coisas bem feitas, e a gente tem observado isso. Olhando essa atual legislatura, te anima ou te assusta para tentar uma nova reeleição? Anima. Eu sou positivista, né? Tudo eu procuro olhar pela ótica da positividade. Me anima, sim, bastante. Na sua avaliação, foi como você esperava ou é mais assim, difícil do que se imagina? Olha, Adalberto, eu procurei... Porque foi seu primeiro mandato cheio, né? Foi meu primeiro mandato, mas aquilo que eu te falei no início da nossa entrevista. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita seriedade. Eu não faço de qualquer jeito. Eu me coloquei à disposição da comunidade, eles me deram voto de confiança e que eu estivesse ali representando eles. Eu procurei estudar o regimento interno da Câmara Municipal de Santos. Eu fiz mudanças no regimento interno. Para ser assertivo, eu fiz mudança. Tu deve ser aquele cara. Aí você veja, eu posso citar uma mudança que eu fiz lá? E você vai falar, não acredito. Eu fui presidente da Comissão de Transporte da cidade. A gente tem muito que melhorar o transporte público. Então, eu tenho reclamações da Piracicabana, várias reclamações dessa companhia, e eu, enquanto presidente da Comissão de Transporte, eu tinha o que possível ser feito era convidá-los para uma audiência pública, fazer convite. Se eu te convido para o meu aniversário, você vai se você quiser. Eu faço o convite. A mesma coisa a eles. Nunca foram numa audiência pública, nunca mandaram representantes. Eu falei, não é possível. Estão de sacanagem. Estão de sacanagem comigo e com o povo. Principalmente da cidade. Falei, não, tem algo errado. Aí eu, dentro desse meu estudo do regimento interno, eu fiz uma modificação que qualquer companhia que tenha contrato com a municipalidade... Uma vez convidado, convocado. Não, é convocado. Eles não têm... Lógico, então vamos fazer um convite por cordialidade. Cordialidade. Eu parto do princípio do diálogo, do primeiro convite. Mas se ele não foi... É convocado. Ele é convocado. E se ele não for, ele vai sofrer as consequências, a penalidade no contrato dele. E eu fiz essa modificação. Então, a gente tem dificuldade. Então veja, às vezes as pessoas falam assim... Eu vou apresentar umas coisas lá para você. Mas esses vereadores, a gente escuta, né, pelo senso comum, né, não fazem nada. Olha aí, eu estou citando algo que foi uma transformação que eu não fiz para mim, eu fiz para a cidade. Isso é um legado que está dentro do regimento interno da casa. Todos os vereadores que vierem no futuro terão essa oportunidade que eu não tive enquanto presidente de comissão, né? Então consegui fazer essa modificação que foi aprovado unanimemente na Câmara Municipal por todas as vereadoras, por todos os vereadores, e nós fizemos essa modificação no regimento interno. Então isso, eu citei a Piracicabana, mas serve para qualquer empresa que tenha contrato com o município, seja o serviço que for prestado. Prestador de serviço. Então ele pode ser convocado. Então isso é um grande avanço. Eu me orgulho disso. Eu estou citando aqui de acordo com o nosso bate-papo. Eu não trouxe aqui nenhum rascunho, nada anotado, porque eu gosto de bater esse papo de forma espontânea. Mas a gente tem trabalho para apresentar. Muito bom. Eu, no meu trabalho, eu cuido de uma lei feita por vocês em 2016, a 3322, que disciplina a utilização de cabeamento entre impostos. E a gente tem uma dificuldade realmente em fazer com algumas concessionárias atendam a algumas solicitações, algumas coisas, mesmo com o amparo da lei, é muito complicado. E eu sei a importância dessa mudança que você fez, né? Dentro dessa lei, que isso, para a população no geral, não percebe, mas para nós, prefeitura, que todo mundo atribui a responsabilidade de qualquer coisa na cidade à prefeitura, e nem sempre é.
né? Tem um monte de coisa que não é a atribuição da prefeitura e a gente não pode dizer não, que a gente não vai poder fazer alguma coisa, mas a gente precisa estar fundamentado com lei e isso ajuda muito. Vou fazer algumas perguntas aqui, umas colocações, quero que você preste bastante atenção. Educação, saúde, esporte, cultura e segurança pública. Qual dessas áreas a Zona Noroeste mais precisa de investimento? Eu costumo dizer que essas são as políticas públicas que fazem parte do nosso dia a dia, que sem elas a gente não consegue viver. Mas eu falo que a saúde grita. Grita, né? A saúde grita. A saúde grita é só a gente sair daqui agora e na Juvino de Melo e dar uma olhadinha como deve estar a UPA nesse momento. Né? Com essa mudança de tempo traz várias doenças respiratórias, enfim, e acaba tendo total sobrecarga na unidade. Né? E muitas das vezes, se a gente passar pela esfera básica, a questão de marcação de consultas com especialistas, marcação de exames, né? Aquele 0800 que mal funciona, né? A gente tem que ficar brigando ali para conseguir garantir o direito do munícipe, é o acesso ao seu exame. Aí ele faz o exame, mas quando é para voltar no especialista é outra demora, já venceu aquele exame. Então a gente precisa organizar essa nossa rede de saúde, essa nossa rede de atenção. Nós temos que conversar entre a esfera da atenção básica, atenção ambulatorial, né, a média complexidade, até a alta complexidade. Tem pessoas aí na fila de cirurgia há anos. Jonete, você está falando como médico, já, né? Tá vendo como é que as coisas vão acontecer? Quando eu faço uma pergunta, se é possível a gente ter um prefeito da Zona Noroeste, a gente não sabe como que os menininhos que crescem e começam a desenvolver. Você está falando como médico, mas eu concordo com tudo isso, mas eu sou como servidor público, eu tenho a CAPEP. A maioria dos meus atendimentos, nós sempre pela CAPEP, que também sempre precisa de muita atenção. Eu espero trazer o prefeito Rogério Santos aqui para uma entrevista, a gente conversar sobre muita coisa, né? Mas eu recentemente, eu fui na policlínica para solicitar um atendimento numa especialidade e pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso. E eu comecei a tramitar pelos caminhos de atendimento médico e de especialidade já partindo de uma UBS. Eu estou gostando. Ela realmente, a qualidade é boa, os profissionais são legais, o telefone teve algum período que teve uma dificuldade, mas está funcionando, a gente liga, a gente consegue ser atendido. Bom, tem retorno, às vezes precisa de um retorno, já me ligaram, como eu marquei na agenda do telefone, poxa, o pessoal do Ambesp está me ligando, aí eu falei, poxa, e aí para ajustar algumas coisas, tal, tudo, gostei muito disso. Mas sempre dá para melhorar, né, João? Porque eu vejo realmente que você sempre trabalha com sarrafo alto e sempre está aumentando aí, né? Tem que melhorar, sim. Essa expertise que você está tendo dentro desse curso que você está fazendo, né, de medicina, te traz essa clareza. Chegando no fim da entrevista com o Janete, a gente poderia ter mais assuntos aqui, mas é muito legal. Eu de antemão quero agradecer a sua presença aqui no Palafitas, enriquece muito, né? Muito nos honra, né? Gostando muito da sua posição, né? Na sua legislatura e agora como pré-candidato também, trazendo notícias importantes, né? Direcionamentos importantes. Mas aqui no Palafitas nós temos ainda aqui um programa, podemos dizer assim, que ainda não tivemos estreia dele, porque não é possível ter, que é o Sabatina Palafitas, para os vereadores eleitos, quando eles forem eleitos para o próximo mandato. Depois de eleitos, a gente vai convidar todos para estarem aqui no Palafitas com uma sabatina, e a entrevista não será eu sozinho, nós vamos ter aqui mais 2 convidados para entrevistar o vereador, e espero que você esteja em um desses, né? Sendo um dos 21. Não, tá profetizando aí. Eu quero firmar um compromisso aqui. Quero fazer essa pergunta para você aqui. Eleito, você vem no Sabatina Palafitas? Com certeza. Tem coragem de vir aqui, porque o negócio vai ser as perguntas pimenta mexicana. A gente está aqui suave mesmo, pegando leve, mas no Sabatina a gente vai entrar no mandato. Mas eu vejo isso com bons olhos, viu, Adalberto? Acho que a gente precisa
desse grau que você falou de pimenta, para que a gente possa aí despertar, sempre despertar o olhar para onde está gritando, né? Para onde está ali mais inflamado, né? Onde está doendo, né? Para que a gente tenha a nossa atenção na dor do outro, né? Então eu acredito que essa pimenta toda é mostrando pontos que precisam ser melhorados na nossa cidade. E eu vejo como algo positivo essa amostra, né? Quando é colocada para a gente. Eu digo que o Palafitas ele veio não para reclamar, fazer as coisas, mas para saber fazer as perguntas certas, né? Para buscar as respostas corretas também, né? Para poder fazer as coisas sem desmedida, né? Então, o nosso desejo é que aquele que é seguidor do Palafitas, né? Ele quer se ver representado nessa parte de saber, porque o povo reclamar, todo mundo reclama, né? Mas saber fazer as coisas, a reclamação certa, no lugar certo, da forma certa, é o que a gente gostaria que as pessoas entendessem cada dia mais com os nossos convidados aqui no Palafita, principalmente valorizando aquilo que é nosso. Palafitas é da Zona Noroeste, Palafitas é aqui do Rádio Clube do Fundão, nós estamos bem pertinho do Palafitas, eu coloquei Palafitas esse nome, porque eu vim realmente do DIC, hoje eu não moro mais, mas moro bem aqui pertinho, a nossa identidade toda, ela é do Palafitas, e a Zona Noroeste, a gente, quem senta aqui nessa mesa não vem com conversa, né, sem dito, que a gente conhece mesmo. Então eu quero agradecer, João Nery, e eu quero dar a oportunidade de você fazer aí as suas últimas colocações aí nessa entrevista para o Palafitas. Foi um prazer muito grande participar aqui do Palafitas. Agradeço ao Adalberto a sua entrevista, que foi de uma forma muito respeitosa e um clima muito gostoso. Por mim, eu ficava mais tempo aqui, porque foi um bate-bola, trocando ideias, nós não colocamos nenhuma pauta, né? Foi um bate-papo mesmo e os assuntos foram surgindo naturalmente, né? E com muita qualidade esse programa foi feito, com muita verdade acima de tudo. Eu quero colocar aqui o gabinete à disposição de toda a comunidade. De suas redes sociais, pode deixar suas redes sociais. O @João Nery Oficial, né? Tanto Instagram, Facebook, o gabinete na Câmara Municipal de Santos está de portas abertas. Estamos em recesso parlamentar, mas não paramos, continuamos os nossos atendimentos em horário administrativo. O Escritório do Povo, aqui na Álvaro Guimarães, nosso escritório, que desde que ganhamos a eleição em 2020, está aí para a comunidade. Espero que vocês participem também do abaixo-assinado, da retirada dos pontos de ônibus, para que volte os pontos de ônibus na Álvaro Guimarães. Pode estar assinando lá no escritório da Zona Noroeste. Tem vários canais aí no WhatsApp que vão ver nas redes sociais. Estou aqui para servir de verdade, estou à disposição. Estou pré-candidato a vereador novamente esse ano. Teremos aí à frente uma disputa eleitoral, né, que com fé em Deus eu espero aí que dê tudo certo. E seguir o Palafitas Podcast, né? Com certeza, seguir o Palafita Podcast, com certeza. Valeu, João Nery, muito obrigado pela sua presença aqui no Palafitas. As portas estão sempre abertas para você, para a sua equipe, para o seu gabinete. Né, a gente acabará, de certa forma, acompanhando de perto, né, o seu mandato, o seu trabalho, não só em prol da Zona Noroeste, mas em prol da cidade, né, de Santos, que é uma cidade realmente que não tem como não amar. Né? O problema é o cara torcer para o Corinthians, mas tudo bem, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, a gente vai abrir, né, essa exceção para o nosso amigo João Nery. Então, podemos dizer que João Nery é amigo da Zona Noroeste. Com certeza, contem sempre comigo. Valeu, um abraço, siga o nosso canal Palafitas Podcast.